Vamos falar hoje de funções de degrau. Já transformado, né? O que seria uma função de degrau unitário? A função de degrau unitário é uma função que ela faz um degrau, ela dá um salto de uma unidade. Então, a gente chama assim, o C de t, significa que para t menor que c, a função vale 0. E para t maior ou igual a c, ela vale 1. Então, ela dá um salto de 0 para 1 e ela permanece constante a partir disso. Essa função ela é útil para descrever funções que são contínuas por parte. Então, em cada pedacinho, você tem um pedaço de uma função, que é contínua, truncada. Então, quando você multiplica por o c, por exemplo, uma função f por o c, a partir do ponto c, a função vale o valor da função, e antes dela, ela vale 0. Então, vamos ver aqui exemplos disso, né? Então, o π de t menos o 2π de t. O que é o π? O π de t é que para t maior que π, a função vale 1, e menor que π vale 0. Menos o 2π significa que para t menor que 2π, ela vale 0, e para t maior que 2π, ela vale menos 1. Então, fazendo um menos a outra aqui, nós temos que para t menor que π, as duas valem 0, então ela vale 0. Para t maior do que π e menor que 2π, a primeira vale 1, a segunda vale 0, logo a diferença vale 1. E para t maior que 2π, as duas valem 1, 1 menos 1 dá 0. Logo, essa é uma função que entre π e 2π, ela vale 0. Graficamente, mas deixa eu... como é que eu faço? Graficamente, achei. Graficamente, ela é assim, ó. Função 1 mais 0 vezes x, π, 2 vezes π. Então, ela é esse degrauzinho aqui, ó. Antes do π, ela vale 0. A partir do π, ela vale 1. E até o 2π. E no 2π, ela vale 0 de novo. Então, ela é esse degrauzinho aqui, ó. Né? Então, voltando lá para o PDF. Vamos descrever a função. H de t é igual a 0 para t menor que π. Vale 2 se o t está entre π e 2π. 3t sobre 2π se está entre 2π e 3π. E 0 se t maior que 3π. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos usar as funções de degrau como auxílio, né? Então, o menor valor que a função assume não nulo é para t maior ou igual a π, que é 2, né? Então, 2 vezes o π de t menos 2 menos o 2π de t, isso aqui dá aquele degrau que nós mostramos, e aqui um 2 na frente multiplicando, então ela vai ser esse cara aqui, ó, 2 vezes essa função. Já essa outra aqui do lado, entre 2π e 3π, o 2π menos o 3π, ela vale 1 no intervalo 2π a 3π. Multiplicando por 3t sobre 2π, ela tem o valor lá da função. Então, vamos fazer isso aqui novamente.
para visualizar. Vamos criar aqui função 1 mais 0 vezes x, o valor mínimo 2 vezes π, o valor máximo 3 vezes π. Então, o F é esse laranja, o G é esse cinza aqui, né? Quem é o H? Professor, a gente não está vendo sua tela, não. Ah, desculpa. Eu tenho que descompartilhar e compartilhar de novo, né? Eu não compartilhei. Tá aqui. Estão vendo agora? Aham, valeu. Então, o F, esse laranja, é de π a 2π e o cinza é de 2π a 3π. Então, meu H, ele vai ser 2 vezes F mais 3 vezes x sobre 2 vezes π vezes g. E não me deu gráfico? Cadê o gráfico? Professor, não é 3t sobre 2π, não? Mas o t é x aqui, né? Só mudei o nome da variável. Valeu, valeu. Tá certo. Por que que não saiu o gráfico? Tá, vou fazer outra aqui. Então, função é 2 mais 0. Vou colocar t, porque fica menos confuso, né? Π e 2 vezes π. Então, aqui, ó, isso aqui é o 2 vezes f. Aqui, como é que era? Era 3 vezes t sobre 2 vezes π de 2 vezes π até 3 vezes π. Tá certo? Era isso, né? 3t sobre 2π, é isso aí. Então, se eu apagar esses dois aqui, essa é aquela função de π a 2π, ela vale 2. De 2π a 3π, ela vale essa reta aqui, essa reta inclinada. Então, esse é o gráfico daquela função. Ela é contínua por partes, você pode ver. De π a 2π ela é contínua, de 2π a 3π ela é contínua. E no resto também é contínua, que vale 0. Então, voltando. 3t sobre 2π, isso aqui mesmo. Né? De 2π a 3t, a 3π. Então, em integral unitária, você pode escrever dessa forma. E aí você consegue... Professor, tá preta a tela. Tá preto? Deixa eu compartilhar de novo. Dá para ver agora? Foi. Aí nós temos aqui essa maneira de descrever funções contínuas por partes, usando essa função degrau como auxílio, também chamada de Heaviside. Então, primeiro teorema. Seja C maior ou igual a zero, a transformada de Laplace de UC é dada por transformada de UC é igual a E elevado a menos CS sobre S. Por que que ela é essa expressão? Simplesmente, a integral de 1
da transformada, né? Transformada de 1, vai ser E elevado a menos st vezes 1. Só que essa função, ela só vale 1 a partir do ponto C. Então, é como se você estivesse deslocando a integração de 0 para começar no C. Então, no menos infinito, ela vale 0. E quando t é igual a c, ela vale e elevado a menos cs. Então, você tem aí a substituição, né? E você tem essa expressão. É uma conta simples. Só você deslocar o início da integração de 0 para c e você vai ter essa expressão. É bem simples de verificar. Só fazer a continha aí. Então, pegando o exemplo aqui, vamos calcular a transformada do exemplo 1. Ou seja, aquela função que vale 1 de π a 2π. Então, simplesmente, ela é a transformada dessa menos a transformada dessa, porque é linear. Você pode separar os termos. Então, E elevado a menos πs sobre s menos E elevado a menos 2πs sobre s. Pronto, está aí a transformada. É bem simples, só aplicar. E aqui, ó, um outro teorema, seja f tal que a transformada de f para s maior que a maior ou igual a zero, ser uma constante positiva. Então, para cada s maior que a transformada de u vezes f é igual a E elevado a menos cs, transformada de f de t mais c. E o ct ft menos c é igual a E menos cs transformada de t. O que essa função Heaviside está fazendo? Ela está transladando a função. Em vez da função começar no zero, ela começa em C. Então, para você calcular a integral, você faz uma translação para ela começar a partir do zero. Então, se ela começa no C, você translada C para a direita. Translada a função para a esquerda, né? Se o C for positivo, você translada ela para a esquerda. E ao transladar, você vai fazer uma mudança de variáveis de T para T mais C. E aí você faz a transformada normal, depois de fazer essa mudança de variáveis. E é isso que explica esse f de t mais c aí, que é uma translação. Então a Heaviside ela só faz a translação, você vai pegar essa E elevado a menos cs vezes a transformada de f t mais c. Que também se verifica através da mudança de variáveis, é bem simples também. Então, vamos usar agora essa informação para calcular a transformada do exemplo 2. Então, a transformada do h vai ser 2 vezes a função que vale 1 de π a 2π. Então, ela é linear, né? Vai ser 2 vezes o πt menos 2 vezes o 2π, mais 3 sobre 2π, que é constante, a transformada de t, o 2π, menos 3 sobre 2π, transformada de t, o 3π, né? Ou seja, aplicou a distributiva aqui e fez a transformada separando linearmente. Então, ok, a transformada de h vai ser... A transformada aqui é rápida, né? E elevado a menos πs sobre s, E elevado a menos 2πs sobre s, mais, aqui aplicando o teorema, E elevado a menos 2πs, t mais 2π, e aqui E elevado a menos 3πs, t mais 3π. Então, novamente, essa transformada aqui é linear, transformada de t é 1 sobre s ao quadrado, e transformada de 2π é 2π sobre s. Então, transformou aqui, aplicou a linearidade. No final, agrupa os termos, né? Tudo que está dividindo por s, você consegue agrupar. O que está dividindo por 1 sobre s ao quadrado, você agrupa também. E você tem uma expressão mais simplificada, né? Para a transformada. Então, teorema 3.
são transformadas com outras funções aqui, né? Então, se eu tenho E elevado a CT, FT, isso é igual a transformada de FT, S menos C, novamente. Quando eu multiplico uma exponencial, eu tenho uma translação também. Então, a transformada exponencial vezes a função é a transformada da função transladada. E a transformada de TN-FT é menos 1 elevado a N, a enésima derivada da transformada. Por quê? Porque isso aqui você verifica que TN-FT você pode fazer uma integral por partes. Aí o TN diminui 1 grau, né, até virar 1. E você vai pegando aqui a expressão da transformada e depois consegue isolar dessa forma. Então vamos ver as aplicações. Função t é elevada a 3t. Então, primeira maneira. Vamos fazer como? Fazendo uma translação. Translação? Não, desculpa. Não é isso mesmo, né? Translação primeiro. Então, eu faço a transformada de t, que é 1 sobre s ao quadrado, e depois eu substituo s por s menos 3, uma translação de 3 para a direita. Então, fica 1 sobre s menos 3 ao quadrado. Né? Então, eu faço a transformada, quando está multiplicando a exponencial, eu faço a transformada de t, e depois eu só translado. Simplifica bastante, né? A minha integração. Aqui, uma segunda maneira, eu vou fazer a transformada da exponencial e depois aplicar o teorema da derivada. Então, apliquei aqui a transformada exponencial, 1 sobre s menos 3. Transformada exponencial. Derivando isso aqui, vai ficar menos 1 sobre s menos 3 ao quadrado. Pelo teorema, vai ficar menos 1 elevado a n, então, ou seja, menos 1 vezes a derivada. Menos 1 com menos 1 ficou mais. Aí eu tenho aqui a derivada de 1 sobre s menos 3. Então, eu tenho esses recursos para calcular a transformada que vai me evitar fazer um monte de integral, um monte de conta. Também vai me ajudar a encontrar a transformada inversa várias vezes. Então, exemplo 6. T seno T mais ET cosseno T. Então, eu vou aplicar o teorema aqui do T seno T com a derivada. E da exponencial, aqui está E elevado a 1T. Então, vou fazer a translação de 1. Então, vejamos aqui. A transformada de E elevado a menos ST seno T é igual a menos 1 sobre 1 mais S ao quadrado E menos ST cosseno T menos E sobre 1 mais S2 E vai menos ST seno T. Então, isso aqui é simplesmente a integral. Né, a transformada do seno. E aí, você aplicando no zero e no infinito, que são limites de integração, você vai ter o quê? 1 sobre 1 mais S2. Então, a transformada do seno é 1 sobre 1 mais S2. Como o cosseno é a derivada do seno, podemos usar aquela propriedade que nós vimos na aula passada. A transformada da derivada é igual a S vezes a transformada da função menos F0. No caso, se F é seno, F0 é zero, né? Então, a transformada do cosseno é igual a S transformada do seno. Logo, S sobre 1 mais S2. Então, fez a do seno, a do cosseno é só multiplicar por S. Então, ok, vamos ao devido exercício. Transformada de T seno T. Transformada de T seno T vai ser menos 1 derivada da transformada de S. De transformada de seno, desculpa. Então, a derivada da transformada de seno vezes menos 1, mais a exponencial faz uma translação. Então, pego a transformada do cosseno e translado de 1 para a direita. Derivada de 1 sobre 1 mais S2 vai ser 2S, 1 mais S2 ao quadrado. Né? Elevada vezes menos 1, com esse menos 1 ficou mais. Mais, transformada do cosseno vai ser S sobre 1 mais S2, translada de 1 para a direita, S menos 1, então substitui S por S menos 1. Tenho aqui a expressão da transformada. Então, temos aí a expressão transformada, né? Se eu quisesse calcular a transformada inversa desse cara aqui,
eu ia identificar algumas coisas. Primeiro, essa transformada está no formato A sobre 1 mais A ao quadrado. Logo, ela deve ser da forma de um cosseno de A. Se o A é S menos 1, então vai ser uma exponencial vezes um cosseno. Essa outra aqui, 2S sobre 1 mais S2 ao quadrado. Opa, tem uma potência aqui, né? Então, se tem uma potência, provavelmente ela tem uma derivada aí aplicada, né? Então, isso aqui, 1 sobre 2S sobre 1 mais S ao quadrado é a derivada de 1 sobre 1 mais S2. Então, se isso aqui é a transformada, é a derivada da transformada do seno, logo tem um t multiplicando. Então, essas coisas chaves que nós vamos identificar para encontrar a transformada inversa. Então, isso aqui é bom você praticar bastante, treinar, para identificar quais são as transformadas que vão levar, que vão encontrar para encontrar a transformada inversa. Professor, é lógico, sem considerar que a gente tem internet, que isso é óbvio, mas na hora da prova, se não fosse online, né, tem aquela tabela de transformada? Teria? Ou a gente tem que ficar decorando as transformadas? Porque Não, são muitas. decorar você nunca precisou numa prova, né, de cálculo 4. Sempre vi uma tabela. Mas você pode também escrever a sua tabela, né, num papel, ou ter um print, né, alguma coisa assim. Valeu, é que é muita coisa. Geralmente a prova, quando era presencial, ela vinha com uma página de tabela, né? É mais importante você saber usar a tabela, saber usar o raciocínio aqui, né? Do que você decorar em si a transformada. Mas tá ok? Pode continuar? Certo? Então aqui é o exemplo de uma equação diferencial, né? Vamos resolver uma equação diferencial usando essa Heaviside. Então, a transformada do lado esquerdo é igual à transformada do lado direito. Transformada linear. Então, temos aqui 2 vezes a transformada derivada, mais a transformada derivada, mais 2 vezes a transformada da função. Usando aqueles teoremas que nós já vimos, né? Nós incorporando as condições iniciais, 0 e 0, nós vamos ter uma expressão para a segunda transformada, uma expressão para a primeira. Aí, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho esse cara aqui, esse cara aqui, esse aqui, que são todos iguais, né? Então, o meu objetivo é isolar do lado esquerdo e o resto passa para o lado direito. Que se eu tenho a expressão da transformada de y, eu consigo recuperar aqui em y, que é a solução do meu problema. Então, esse é o meu objetivo aqui nessa história. Por isso que você substitui a transformada da segunda derivada por uma expressão envolvendo a primeira. A transformada da primeira. Da primeira derivada também. Desculpa. A segunda derivada envolvendo uma transformada da solução e a transformada derivada envolvendo também uma expressão da solução. Da transformada solução. Aqui a transformada de Heaviside é elevada a menos 5s sobre s, né, que é simplesmente e elevada a menos s sobre s. Aqui colocando em evidência 2s2 mais s mais 2. Isolou aqui a transformada do y. Foi para o outro lado lá o cara. Eu tenho essa expressão do lado direito. Agora vamos recuperar essa expressão aqui, isolando os termos para ficar no formato que nós queremos, né? Que é o formato em que eu consigo identificar quem são as transformadas inversas. Aí aqui é um trabalhinho algébrico. Vamos olhar. Separando essa expressão, como um constante A sobre S mais B sobre 2S2 mais S mais 2, eu vou ter que o A é igual a meio e o B é S mais meio. Então, separei já um termo. Agora, esse cara aqui, eu vou tentar agrupar ele para ficar no formato que eu conheço, um formato mais simples. Então, essa parte aqui de baixo,
completando aqui os quadrados, eu consigo escrever S mais 1/4 elevado ao quadrado mais 15 sobre 16. Então, se eu tenho aqui A ao quadrado mais uma constante, B, onde o x ao quadrado mais A, embaixo, provavelmente isso aqui veio de um seno ou um cosseno. Então, eu vou tentar manipular para ficar nesse formato, né? Então, vamos fazer aqui em cima, ver o que acontece. Se eu tenho S mais 1/4 aqui, eu boto S mais 1/4 em cima e ficou nesse formato, né? Separando esse cara aqui em duas partes, o que tem isso aqui no lado esquerdo e o que tem o quarto aqui nesse lado direito. Então, S mais 1/4, S mais 1/4, isso aqui é o quê? É S sobre S2 mais uma constante aqui. O que dá para fazer com isso? Isso aqui dá para sair um cosseno, né? E aqui, vamos também tentar fazer sair um seno aqui, uma transformada do seno. Qual é a transformada do cosseno? Vamos olhar aqui. A transformada do cosseno é S sobre 1 mais S2. Então, o que a gente pode fazer aqui? Dá para escrever 15 sobre 16 como raiz de 15 mais sobre 4 ao quadrado? Ah, tá. Desculpa. Aqui é a transformada de cosseno de 1t. Cadê? Está em cima. Cosseno de 1t. Se for cosseno de AT, vai ser A ao quadrado mais S ao quadrado. Então, eu tenho aqui o meu A ao quadrado, né? Quem é esse cara aqui? É raiz de 15 sobre 4 ao quadrado. Então, A é raiz de 15 sobre 4. S mais 1/4 é o quê? É uma translação. Então, vai entrar uma exponencial aqui. Então, olha só, a transformada de cosseno de AT é igual a S sobre S2 mais A2. A transformada de seno de AT é A sobre S2 mais A2. O exemplo anterior foi um caso particular, onde A era igual a 1. Então, 1 sobre S, transformada de 1, é meio transformada de 1, menos meio aqui colocado em evidência. Transformada de cosseno de AT, onde A é raiz de 15 sobre 4. Né? E o S mais 1/4, uma translação. E esse outro aqui, colocando 1 sobre raiz de 15 em evidência também, para ficar A em cima e A ao quadrado embaixo. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter transformada de seno de AT é A sobre S2 mais A2, mais uma translação de S mais 1/4. Mas nós já vimos que quando tem uma translação, eu tenho uma exponencial multiplicando. Né? Se estou transladando de 1/4, logo tem uma exponencial de menos t sobre 4. Então, essa translação ela é incorporada aqui na transformada. E aí eu recuperei a minha solução, né? A minha solução vai ser meio, menos meio é elevado a menos t sobre 4, cosseno de raiz de 15t sobre 4, mais raiz de 15 sobre 15 é elevado a menos t sobre 4, seno de raiz de 15t sobre 4. Então, assim, eu encontrei a solução, né? Só fazer a transformada inversa. Então, um macete aqui é o quê? É você identificar esses padrões e fazer arrumações algébricas para você ir, pouco a pouco, recuperando a transformada inversa através dessas propriedades. E aqui está a solução. Então, isso é uma coisa que você vai encontrar com a prática. Você vai resolvendo as coisas e chegar através de um processo algébrico, encontrar a solução de uma equação diferencial. Então, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Então, vou encerrar a aula aqui agora. Isso é uma coisa que vocês têm que praticar para
fixar na mente, né? Só olhar a tabela na hora e tentar aplicar sem prática vai ser complicado. Então, tenta praticar um pouco, pegar essas ideias, esses macetes para você estar com o olho treinado para na hora que você pegar uma questão, uma prova, você identificar qual é a transformada inversa. Então, vou encerrar aqui a aula. Ninguém tiver mais dúvida. Então, até a próxima, galera. Valeu, professor. Um abraço. Obrigada, professor. Boa Valeu. semana. Você também, Valeu, vocês também. professor. Tchau, tchau. Valeu.